Bom dia, 8 de maio, e os jornais estampam a derrota do Boric no Chile, diante da eleição do conselho que ficará encarregado de elaborar um novo projeto de constituição no Chile. Esse negócio é interessantíssimo. Se olharem, 2/3 do conselho foi eleito a partir da direita, e mais do que isso, a maioria dos votos foram dados ao Partido Republicano, ultraconservador no Chile. Por que eu trago esse tema? Porque nós precisamos definitivamente discutir o que é essa tal de esquerda. No que a esquerda se transformou, como a esquerda é vista e como ela vê a si mesma. Dentre as coisas que são irretorquíveis, está aquela de que a ultradireita, mesmo a direita conservadora, está sabendo utilizar esses mecanismos de disputa social com muito mais eficácia do que a chamada esquerda. Tradicionalmente, no mundo deste campo político, porque esquerda nós chamamos aquilo que no espectro social se posiciona a favor de determinados avanços sociais, determinados postulados, o postulado da igualdade, fundamentalmente. A direita, ela vem, em termos tradicionais, a partir de um postulado que está posto na palavra liberdade. Não que na esquerda não haja esse postulado, mas o tema da igualdade, ele é determinante na ponderação das decisões que se toma nesse espectro político. A liberdade, por outro lado, que vai lidar com as questões de liberdade econômica, que vai lidar com as questões do indivíduo, da subordinação da sociedade às capacidades do indivíduo, nós chamamos que estão pela direita. O ultraconservadorismo e a extrema-direita, especialmente a extrema-direita, ela traz determinadas pautas que estão ligadas às questões dos costumes, da moral, da capacidade de determinados grupos subordinar a outros grupos. Não é à toa que é na extrema-direita que nós vamos encontrar supremacismo branco, racismo, misoginia, etc, etc, etc. As questões de fundamentalismo religioso, elas estão postas no espectro político da ultradireita. No Brasil, por exemplo, o espectro político derrotado nesses últimos anos, eu não canso de dizer, ela está do centro para a direita. Quem perdeu, né, para a ultradireita é o campo liberal. Só que tem um detalhe, e eu gostaria de dividir isso com vocês, especialmente com aqueles que dizem militar no campo da esquerda, aqueles que defendem processos de inclusão social, aqueles que defendem que o Estado deva cumprir um papel capaz de resgatar parcelas da sociedade que estão desapossadas dos bens que essa sociedade produz. Evidentemente que quando a esquerda se revisita, ela vai encontrar um pequeno problema. Toda vez que se faz críticas no âmbito da esquerda, se é tratado, mesmo tendo as pessoas um histórico inteiro vinculado à esquerda, teremos grandes críticas, seremos tratados quase como traidores. Não deveria ser assim. O resultado disso está aí para quem quiser ver. A esquerda não consegue se renovar. A esquerda se confunde com os governos que ocupa. E o pragmatismo que determinados grupos adotam, abandonando determinados postulados de prática política, esse abandono cria problemas muito importantes. Vejam, por exemplo,
que a maior experiência que aconteceu na esquerda ocidental, o caso do PT, transformou o PT naquilo que ele é hoje. É muito difícil dentro do PT se exercer a crítica. Por quê? Porque o comando do PT está vinculado ao aparato de Estado. E a esquerda tem dificuldades enormes em se revisitar, em exercer a autocrítica, que é uma das características muito potentes, ou deveria ter se mantido como uma das grandes características desse espectro de esquerda, o exercício da autocrítica, da reinvenção, da oxigenação permanente dos seus quadros políticos, o que não acontece. Vejam, volto ao PT. Né? Quais são as lideranças políticas que nesses últimos 20 anos o PT conseguiu criar em âmbito nacional, por exemplo? É muito difícil. É uma característica destes partidos. Não vou nem falar em PCdoB, PSB. Quem disser que PSB é um partido de esquerda, bom, faça o que quiser. Mas o objetivo da minha fala é mostrar que existem consequências concretas e efetivas sobre isso. Boric ganhou no Chile com uma coalizão de esquerda. O povo chileno parecia ter dito que tinha feito uma opção mais ao centro, tentando oxigenar suas estruturas. Fizeram o plebiscito da Constituição que havia sido feita e a Constituição foi derrotada. E agora, quando se elege a nova comissão, a direita conservadora, a ultraconservadora, que é diferente da extrema-direita, ganha as eleições assim de lavada. 2/3 da comissão será composto pela direita. E isso deveria fazer com que determinados partidos, determinadas posições no espectro político em que eu me incluo, fossem revisitadas com mais naturalidade. Porque se há uma verdade nesse mundo da esquerda, é que o apego à máquina pública e às máquinas partidárias é um negócio enorme. E não é de hoje. Mas, se não se derem conta de que precisam se reoxigenar, precisam se abrir, precisam dialogar com a contemporaneidade, precisam enxergar que a direita e a ultradireita, e especialmente a extrema-direita, está sendo muito eficaz, o futuro não será bom. Não será bom. Não dá, por exemplo, para fazer aquela política do violinista, que é o segura com a esquerda e toca pela direita. Vejam o governo Lula, as consequências que isso pode trazer. Eu torço para que dê certo. Acho que o Lula está fazendo um bom governo, começando um bom governo. Mas, evidentemente que não se pode fazer de conta que a vida é um berreiro de bandeiras e postulados ideológicos. Não. Existe a pragmática do cotidiano político, do cotidiano congressual, da construção efetiva e real de projetos. Isso é verdade. Portanto, devemos ser maleáveis nisso. Agora, existem outros espaços, que são os espaços onde estão os princípios, que esses precisam estar preservados, especialmente com as pessoas que se colocam nesse campo político. E aí vão me perguntar, o que é ser socialista? Olha, eu continuo com Antônio Cândido. Para mim, ser socialista é um estado de espírito. É querer que todas as pessoas, que todos aqueles que estão no nosso entorno possam partilhar de todos os bens, de todos os valores que a humanidade construiu. O mundo nos dá lições e nos apresenta desafios de reflexão. Se os partidos políticos que estão nesse espectro de esquerda, ou se os agentes políticos que estão nesse espectro de esquerda, continuarem se recusando a se reinventar, olha o Chile. Está aí o resultado. Tá bom? Abraço e boa semana para todos.